A nova ordem econômica de 2026. Choque tarifário, hiperinflação e a ilusão da impressora de dinheiro. 7 coisas que você precisa saber. 1. As tarifas de Trump para o mundo. Isso desencadeará uma hiperinflação global? A pobreza é um problema sério em muitos países ao redor do mundo. Ao longo da história, a humanidade tem lutado para resolver esse difícil quebra-cabeça. No entanto, ao entrarmos no período de 2025-2026, o mundo está testemunhando um novo abalo sísmico. O presidente Donald Trump está aplicando tarifas universais e recíprocas a quase todo o resto do mundo. Imagine o seguinte: uma tarifa de 10% aplicada globalmente, de 25% a 50% direcionada diretamente a vizinhos como Canadá e México, e às vezes uma taxa tarifária atingindo a China em até 145%. A taxa tarifária média dos Estados Unidos saltou para entre 7,7% e 16,8%, o número mais alto em 80 anos. Qual é o resultado? Os preços dos bens importados para os Estados Unidos dispararam. Prevê-se que a inflação nos Estados Unidos suba para entre 2,7% e 4% em 2026. Cada família americana está agora sobrecarregada com um custo de vida extra de $1.000 a $1.300 por ano. Pior ainda, muitos países lançaram imediatamente tarifas retaliatórias, criando um efeito dominó de inflação importada em escala global. Muitas pessoas têm baixas rendas, poucas oportunidades e lutam para sobreviver. Parece que muitos problemas surgem da falta de dinheiro. Então, surge uma pergunta extremamente insistente. Por que os governos de países em dificuldade não imprimem simplesmente mais dinheiro para resolver a crise? Todo mundo fica rico, todo mundo fica feliz, certo? Bem, essa solução aparentemente simples não é tão fácil quanto pensamos. Imprimir dinheiro e tarifas agressivas, ambos aumentam os preços. Então, qual é a verdadeira saída? Hoje, vamos explicar tudo. 2. O paradoxo. Imprimir mais dinheiro, mas a pobreza permanece. Primeiro, vamos entender o que acontece quando imprimimos mais dinheiro. Se você perguntar aos seus pais ou professores, eles dirão que isso leva à inflação. A inflação ocorre quando os preços sobem porque há mais dinheiro correndo atrás da mesma quantidade de bens. Nossa economia é baseada na lei da oferta e da procura. Quando a oferta é alta e a procura é baixa, os preços caem. Mas se a oferta é baixa e a procura é alta, os preços sobem, e isso se chama inflação. Para entender melhor, vamos usar um exemplo simples com um pão. Imagine que um pão custe R$5. Existem 5 compradores, cada um com R$5, e há apenas 5 pães disponíveis. Assim, cada pessoa pode comprar um pão por R$5. Agora, suponha que o governo imprima mais dinheiro e dê a cada pessoa mais R$5. Agora, todo mundo tem R$10. Mas ainda existem apenas 5 pães. Com cada pessoa tendo R$10, elas querem comprar 2 pães em vez de 1. No entanto, a realidade é que ainda existem apenas 5 pães. E a padaria não pode produzir mais pão instantaneamente. O padeiro vê as pessoas competindo para comprar pão e pensa: eles podem pagar mais, então vamos aumentar o preço para ter um lucro maior. Então eles aumentam o preço de 5 para R$10 por pão, porque é da natureza humana querer mais lucro. No final, cada um ainda consegue apenas um pão, mas agora precisa pagar R$10 por ele. Porque eles têm mais dinheiro, mas ainda existem apenas 5 pães. Como todo mundo tem mais dinheiro, eles estão dispostos a pagar mais pela mesma quantidade de pão. Vamos aplicar esse princípio à vida moderna. Suponha que o governo dê a cada cidadão R$50.000. Imediatamente, você pega esse dinheiro para comprar kits de montar colecionáveis raros ou procurar peças de carro personalizadas exclusivas. Mas o problema é que as fábricas não podem simplesmente produzir mais brinquedos ou acessórios instantaneamente. Os vendedores veem todo mundo com maços de dinheiro e automaticamente aumentam os preços desses itens em 10 ou até 100 vezes. Então, imprimir mais dinheiro torna as pessoas mais ricas? Não ajuda em nada. E isso torna a padaria mais rica? Na verdade, não. Eles lucram mais no início,
Mas lembre-se de que todo mundo tem mais dinheiro e está competindo para comprar pão de todas as padarias. A padaria quer comprar mais trigo, mas as terras agrícolas são limitadas. Os agricultores não conseguem atender a demanda, o que leva a um aumento no preço do trigo. Em resumo, imprimir mais dinheiro sem aumentar a oferta de bens leva à inflação, onde os preços sobem e o valor do dinheiro cai. Você não pode imprimir recursos naturais. Você não pode usar uma impressora para criar campos, poços de petróleo ou as habilidades especializadas de um médico. A verdadeira riqueza de uma nação está em sua capacidade de produzir bens e serviços reais para a sociedade. 3. Hiperinflação histórica. Desastres aterrorizantes. Pode parecer uma ideia tola, e você provavelmente tem certeza de que nenhum país jamais faria isso. Bem, alguns países fizeram, e terminou em desastre. E quando a inflação se torna extremamente severa, é chamada de hiperinflação. Vejamos a República de Weimar, na década de 1920. Devastado pela Primeira Guerra Mundial, o governo estava completamente quebrado. Em uma tentativa desesperada de pagar suas dívidas e cobrir despesas, o governo se engajou na impressão desenfreada de dinheiro. Em novembro de 1923, os preços dobravam a cada poucas horas. Um pão que custava 250 marcos no início de 1923 disparou para 200 bilhões de marcos até o final daquele ano. Em 2007, o Zimbábue começou a imprimir dinheiro para cobrir seus custos operacionais após um desastroso programa de reforma agrária. Essa impressão desenfreada levou à hiperinflação, onde os preços dispararam a um ritmo vertiginoso. Em 2008, a taxa de hiperinflação do Zimbábue atingiu o pico inacreditável de 89,7 sextilhões% ao ano. Esse é o número 89,7 seguido por 20 zeros. Ou, mais recentemente, a Venezuela, o país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Quando os preços do petróleo despencaram após 2008, o governo não conseguiu cortar seus subsídios por medo de irritar a população. Então, eles optaram por continuar financiando os subsídios, imprimindo mais dinheiro. Essa impressão excessiva de dinheiro levou à hiperinflação. Mesmo em 2025, a taxa de inflação aqui permaneceu em terríveis 269,9%, a mais alta do mundo. A moeda tornou-se tão sem valor que as pessoas a jogavam nas ruas porque não comprava nada. 4. As pílulas de veneno que os governos frequentemente usam. Diante da inflação, muitos governos continuam cometendo erros. Por que os governos não proíbem legalmente os aumentos de preços para parar a inflação? Se o governo imprimir mais dinheiro, mas ordenar que os preços permaneçam fixos, o desastre acontecerá de outra forma. Os produtos desapareceriam das prateleiras em minutos. As empresas iriam rapidamente à falência. O resultado seria a formação de um mercado negro, onde os produtos são vendidos ilegalmente a preços exorbitantes. Um aumento súbito e acentuado no salário mínimo pode ter um efeito semelhante. Os restaurantes são forçados a aumentar os preços do cardápio ou a demitir funcionários. Isso, inadvertidamente, reduz o poder de compra real. Para medir isso, os economistas usam o conceito de cesta básica. Em países como o Brasil, o custo de uma cesta básica de alimentos se multiplicou várias vezes. Embora os números nas notas de dinheiro tenham aumentado, a quantidade de arroz, feijão e carne que as pessoas podem comprar diminuiu visivelmente. A inflação é como um ladrão silencioso. Por outro lado, a deflação, quando os preços dos bens caem continuamente, também é um pesadelo econômico. No Japão, a relutância das pessoas em gastar porque esperavam que os preços caíssem ainda mais fez com que a economia estagnasse por muito tempo. Além disso, quando um país imprime dinheiro para pagar sua dívida pública, a taxa de câmbio despenca, tornando os produtos importados mais caros do que nunca. Isso cria uma inflação importada, desferindo um golpe direto na produção nacional. 5. 2 experimentos ao vivo, 2025-2026. As tarifas de Trump e a motosserra de Milley. Neste momento, o mundo está testemunhando 2 experimentos econômicos gigantescos e completamente opostos. De um lado, estão os Estados Unidos sob o comando de Donald Trump. Em vez de imprimir dinheiro, ele está usando tarifas extremamente pesadas para proteger as indústrias nacionais. A arrecadação de impostos do governo está atingindo recordes,
mas o custo é que os preços da gasolina, carros e eletrônicos dispararam. A inflação importada está aumentando e, a longo prazo, o PIB pode sofrer pressão para baixo. Ele aposta que essa dor de curto prazo forçará as fábricas a trazerem a produção de volta para os Estados Unidos. No extremo oposto, temos o presidente Javier Milei, da Argentina, com sua política econômica da motosserra. Assumindo um país afundando em hiperinflação por anos de impressão desenfreada de dinheiro, Milei está fazendo o completo oposto, cortando drasticamente os gastos públicos, equilibrando o orçamento e prometendo parar a impressora de dinheiro a todo custo. Os resultados são inacreditáveis. A inflação, que estava acima de 200%, despencou para apenas cerca de 33% no período de 2025-2026. A Argentina registrou um superávit orçamentário pela primeira vez em 16 anos, e a taxa de pobreza caiu drasticamente de 53% para 38%. Claramente a lição aqui é: cortar gastos desnecessários e promover a produção real sempre vence a ilusão da impressão de dinheiro e dos subsídios massivos. 6. Por que ouro e um banco central independente são importantes? Muitas pessoas sugerem voltar a um padrão ouro para a moeda. Quando o dinheiro é lastreado em ouro, o governo não pode aumentar arbitrariamente a oferta monetária. No entanto, esse sistema também limita a capacidade do governo de regular a economia em emergências como pandemias ou guerras. Mais importante, um banco central precisa ser independente das pressões políticas de curto prazo do governo. Políticos muitas vezes querem imprimir dinheiro para cumprir promessas de campanha e agradar os eleitores imediatamente. O papel dos banqueiros centrais é manter a oferta monetária alinhada com a taxa de crescimento de bens e serviços. 7. A solução real. O único caminho para a prosperidade sustentável. Então, qual é a melhor solução? O governo deve se concentrar em criar valor real. Isso significa investir em educação, construir infraestrutura e apoiar a tecnologia e as empresas. Se uma alta oferta encontra uma alta demanda, os preços se estabilizarão. O Japão e a Coreia do Sul conseguiram isso. A China hoje também não está optando por imprimir dinheiro desenfreadamente, mas está, em vez disso, focando em subsídios massivos para tecnologias essenciais, ajudando a manter sua inflação baixa, em torno de 1,3%. Os Estados Unidos sob Trump também esperam que o corte de regulamentações onerosas libere a capacidade produtiva para criar empregos no país. Para nações em desenvolvimento como o Brasil, a lição inestimável é esta: para escapar da pobreza sem causar inflação, o único caminho é aumentar a produtividade do trabalho. Investir em educação e aplicar novas tecnologias ajuda as empresas a produzir mais bens a um custo menor. Quando a oferta é abundante, os preços naturalmente se tornam razoáveis. Pessoas com empregos terão renda para comprar os produtos, a população ficará feliz e o país prosperará. 8. Em resumo, a verdadeira prosperidade é construída sobre conhecimento e criatividade, não sobre o número de impressoras de dinheiro. Medidas como imprimir mais dinheiro, impor tetos de preços ou lançar pacotes de subsídios massivos e imprudentes são apenas analgésicos que criam uma ilusão temporária de riqueza. A única e mais sustentável solução é sempre produção mais forte, disciplina financeira rigorosa, juntamente com o avanço da educação e da tecnologia. Então, qual é a sua perspectiva? Você acha que as tarifas massivas de Donald Trump serão uma salvação ou um golpe fatal para a economia dos Estados Unidos e para a força de exportação do Brasil? Você acredita que a motosserra de Javier Milei é o novo padrão ouro? Deixe sua opinião nos comentários abaixo para debatermos. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos se você quer que a economia do nosso país cresça com força real em vez de seguir o caminho desastroso da Venezuela ou do Zimbábue. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos episódios. Obrigado por assistir e até a próxima.